Tchau, Oriô! Salve o povo cigano, salve o povo da boa fé, sejam muito bem-vindos ao Tenda da Cigana. O meu nome é Raíssa e hoje o elemento sorteado foi o elemento fogo. Então, aqui no canal teremos Áries, Leão e Sagitário e essa é a sua leitura sagitariano ou sagitariana. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, eu peço por favor para que deixem o like, para que se inscrevam. Curte, comenta, compartilha, ajuda a gente aqui a crescer na plataforma. Interessados em leituras particulares, o contato está na descrição do vídeo. E lembrando que as leituras são sempre gerais e atemporais, pode ser que não ressoe com você. Se for o caso, não tem problema, tá? Eu convido você a conhecer os outros vídeos aqui do canal. Não se apeguem somente ao signo que está, né, no título do vídeo. Eu sempre deixo a mensagem que vem à mesa ali. Caso ressoe com você, independente do signo, pode assistir. O importante é a mensagem que vem aqui na mesa, tá bom? E lembrando que os papéis podem estar invertidos, façam as adaptações necessárias, assistam o vídeo até o final, pessoal, porque como eu estou falando com um grupo de pessoas, pode ser que a mensagem que vem para você vem mais para o final da leitura, tá bom? Então, vamos começar então, tá bom, sagitarianos e sagitarianas que estão aqui presentes neste momento. Espiritualidade, como que tá aqui o sagitariano que está me assistindo neste momento? Florescimento, ruptura, o silêncio. Eita. O florescimento, ruptura e o silêncio. Certo. Entendi. Tá. Repressão. Gente, tem alguma coisa. Tem alguma coisa aqui que vocês estão reprimindo? Eu acho que isso aqui vai ser uma leitura bem espiritual, porque o que eu tô vendo aqui, gente, é como se fosse assim, como se você tivesse algum dom que você de alguma forma que mantinha reprimido ou ficava reprimido, né? Tava ali adormecido e que agora fez pá! Tem gente aqui que tá passando por despertar espiritual, tem gente aqui que eu tô sentindo que tá passando por um desenvolvimento espiritual mesmo. Mediunidade está aflorando. Terceiro olho aqui, ó. Clarividência, intuição. A coisa tá forte, viu? Tá, sabe assim? Muitas pessoas aqui podem estar tendo um chamado para Umbanda, tá, pessoal? Eu tô vendo, tá me vindo na cabeça aqui nas imagens, né? Pessoas com pano de cabeça branco, né? Umbanda, candomblé, enfim, né? Certo. E o que está acontecendo aqui na vida do sagitariano ou sagitariana? Agora, pode ser algo aqui também, não necessariamente é espiritual, tá? Pode ser algo aqui que você mantém escondidinho. Então, pode ser assim um sentimento. É como se você enxergasse isso como se fosse um tesouro, Sagitário. Entendeu? Algo de muito valioso aqui. Então, é algo que você esconde de muito valioso. Pode ser um segredo, pode ser um sentimento, pode ser uma coisa, né? Mas é algo aqui que parece que eu sinto aqui que vocês não vão aguentar reprimir por muito tempo, não, tá? Tá, o que tá acontecendo aqui, espiritualidade, na vida do sagitariano ou sagitariana, que tá aqui nessa energia, né? O urso, a raposa.
Nossa, gente, que isso? O urso. Entendi. A raposa. Vocês estão com ciúme, galera? A cobra. Que é isso? O que mais aqui? Vocês estão com medo de alguém pegar esse tesouro que vocês estão que esconde aí as 7 chaves, talvez no coração? Talvez no fundo do baú, na mente, ó. O jardim. E Sagitariano, se vocês estão fazendo coisa errada aqui, cuidado. Se isso é um segredo que vocês guardam as 7 chaves, porque isso aqui pode ser uma coisa problemática, cuidado. Tem a chance disso daqui vazar, tá? Flores. Ai, 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 ai. O que mais aqui? Ó, o livro. A âncora. Mais uma. Axé. O caixão. E, por fim, aqui as nuvens. Sagitarianos e sagitarianas. Gente, é o seguinte aqui. O navio. Vejo 2 situações, vejo 3 situações, na verdade. Uma situação espiritual que é essa questão aqui de você estar expandindo aqui espiritualmente, e pode ser que que esteja acontecendo isso e uma das outras 2 situações aqui simultaneamente que eu vou falar, tá? Adaptem aí, mas eu sinto que isso aqui é para a maioria, então por isso que eu vou falar primeiro, tá? Tem gente aqui que realmente, assim, galera, vocês vão descobrir aí que vocês têm um chamado espiritual em alguma coisa, tá? Vocês vão aprender muito sobre coisas. E eu não sinto aqui que são coisas muito. Eu não sinto aqui que é um espiritismo de Kardec, entendeu? Que é uma. Pode ser, gente, mas aqui o que tá me vindo não é assim. São coisas que. São mediunidades aqui, pessoal, que gera assim um desconforto muito grande. Então pode ser, por exemplo, assim, mediunidade de transporte, clara audiência, né? Clara evidência também. Então, assim, né? Aqui, de alguma forma, é como se, como tá aberto, as energias estão chegando muito perto de você e isso tá causando, assim, para algumas pessoas você tá tendo muita dor de cabeça, pode estar ficando ansioso, porque é muita informação. Você acha que é a sua cabeça, mas às vezes você tá tendo aí meio que começando uma comunicação aí com os seus guias, e aí você não tá sabendo diferenciar direito, você tá começando a ficar meio doida aqui, né? Tem gente aqui que tá tendo aquela. Eu tenho muito isso, gente, assim, umas sensações premonitórias, não tá entendendo o que que tá acontecendo, entendeu? Vocês sabem aqui que tem alguma coisa mudando, mas parece que você está tentando reprimir essa mudança espiritual aí. Aqui tá falando, não, 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 espera aí, tá? Você vai perceber aqui o tanto que essa situação espiritual, ela na verdade, ela é segura. O que vocês precisam fazer aqui, né, é achar um amparo aqui, um auxílio. Porque, por exemplo, se você, se você tem uma mediunidade aqui de incorporação, né, de transporte, pode ser que isso está sendo muito ruim, você está tendo muita paralisia do sono, sabe? Assim, coisas, sintomas mesmo da ansiedade, da ansiedade, ó, da mediunidade que vocês têm. Porque é como se ela estivesse expandindo aqui muito rápido, e aí, se esse é o caso aqui, né, que eu acredito que é para a grande maioria, tá pedindo aqui para vocês procurarem um lugar para desenvolver e aprender sobre isso, entendeu? É como se essa mediunidade fosse te auxiliar muito ainda. Mas para isso você precisa aprender a controlar, né? Assim, a entender como que ela funciona, né? Só ignorar ela aqui não vai dar certo. Vocês vão ter que aprender a lidar com ela, tá? Aqui
eu também vejo uma situação aqui de uma pessoa que guarda um segredo escondido a sete chaves de algo não muito legal que fez, tá, Sagitariano? Cuidado. Cuidado, porque aqui alguma situação aqui que vocês têm de sólido, então pode ser assim. Vamos supor que você agiu mal em uma situação com um amigo. Esse amigo pode descobrir aqui dessa situação. E aí, uma situação que é muito boa pode ficar muito ruim, tá? Ou isso já aconteceu, né, pessoal? Para outras pessoas aqui, não é um segredo, não é um podre meu, não, Raíssa, entendeu? Isso aqui é algo que eu tenho, assim, pode ser uma pessoa, né? Pode ser algo mesmo material que você tem aqui, entendeu? Que você enxerga como se fosse um grande tesourinho, né? E aí você tem aqui medo de perder, tá? Se é uma pessoa que isso aqui é no quesito amoroso, existe um tesãozinho, entendeu? Também e tal, mas aqui parece que justamente aqui essa coisa de ficar guardando como se fosse um tesourinho, ninguém pode saber, porque o que os outros não sabem, os outros não estraga. Não posso falar porque senão essa pessoa vai, sei lá, saber que eu tô afim aqui. Tem um orgulho, né, nesse sentido de você, vou te botar dentro de um potinho, né? Um controle aqui, uma coisa por insegurança sua, entendeu? Que pode estar desgastando essa situação, né? Parece que você está começando a tomar aqui, se é esse o seu caso, né? Você está começando aqui a entender que talvez você haja aqui dentro dessa situação de uma forma não tão legal, né? Eu sinto que vocês têm muito medo de perder esta pessoa ou esta coisa para algo ao redor de vocês, entendeu? Aí gera discussão aqui por insegurança. E também essa relação aqui, ela tem uma química muito forte, gente. E assim, uma coisa que eu aprendi até na vida é que quanto mais química tem uma pessoa com a outra dentro de uma relação, né? Ou quanto mais apego você tem aqui por algo, tá? Mas assim, o exemplo que eu quero falar é em relações, né? Quanto mais química você tem aqui com uma pessoa dentro da relação, mais você tem que ficar de olho na energia do ranço, sabe? Assim, do irritar. Parece que o tesão, ele mistura um pouco essas coisas, sabe? Assim, você implica com o outro aqui de alguma forma. É coisa demais, né? Aí, pá, enfim, né? Pode ser que, inclusive, você reprime aqui um tesãozinho de alguém que você acha que é, assim, um diamantezinho, por alguma coisa aqui, um orgulho, né? Não posso falar pra essa pessoa aqui que eu acho ela massa, que eu acho ela interessante, que se ela quiser eu quero, porque de jeito nenhum, entendeu? Meio que baseado aqui numa insegurança sua. Eu ficar com essa pessoa de jeito nenhum, porque eu preciso de coisa melhor pra mim. Ou então, assim, essa pessoa é muita areia pro meu caminhãozinho, pode ser também, né? É, certo, espiritualidade, qual que é a mensagem aqui para os sagitarianos? Sagitário. Sagitário. Rei de copas, olha o que eu tava falando. 5 de ouros. As de espadas, o sol, a torre, gente. A imperatriz, pera, calma, vamos lá. Rei de copas. 5 de ouros. As de espadas. O sol. A torre. A imperatriz. 6 de ouros. Eu entendi aqui, hein, galera. O que mais aqui?
Axé, valete de copas com 5 de espadas. Ó, valete de copas com os 5 de espadas. Tem uma turma aqui que acha que amor é competição, galera. A gente vai falar sobre isso também. Mas calma, vamos lá. Uma coisa de cada vez. 9 de paus. Olha aqui. Vocês já até machucados de reprimir coisa aqui, né? Sagitário. Repressão. Vocês que são os aventureiros reprimindo, isso é uma coisa estranha, hein? Como assim? Bom, pessoal, é o seguinte, é o que eu tô falando, momento de virada, né? De expansão aqui, tá? Vamos lá então. Eu tenho algumas situações aqui. A primeira, a situação espiritual aqui que eu tava falando, né? Pode ser que estejam acontecendo situações aí que você não tá entendendo ao seu entorno também, né? Pode ser assim, ter que tomar algumas decisões, tá? Ter que pôr fim em alguns ciclos aqui, independente de quais são, entendeu? De uma forma justa para você, para que você não adoeça aqui em situações, entendeu? É meio que as situações que tá chegando aí na sua vida, ao seu entorno, tá, Sagitariano, para você resolver, é meio que parte aqui de um processo dessa expansão mediúnica, tá? Para vocês entrarem aqui na energia da Imperatriz, né? A Imperatriz é a representação do feminino, né, gente? Assim, a energia feminina, ela realmente tem um contato bem próximo ali, né? Um canal de comunicação bem aberto aqui. Então, pessoas que têm energia mais feminina tendem a ter um contato um pouco mais direto, assim, né? Com a 5D. E aqui é como se vocês estivessem sendo guiados para isso. Entendeu? Então, essa expansão, ela vem de dentro para fora, mas existem situações no entorno para ajudar também, tá? Reforçar aqui esse processo. Certo? Certo? Tem coisa que também, tipo assim, pra você estar nessa energia aqui da Imperatriz, gente, você vai vibrar de um jeito aqui, que em outros lugares você. Que na verdade, nesse lugar aqui onde você tá, né? Em alguns lugares que você tá aqui, você não vai mais caber, né? A expansão. Talvez vocês tenham alguma coisa de Áries, Sagitário, tá? Não sei por que tá vindo isso aqui. Mas enfim. Aqui eu vejo que assim, as decisões que vocês vão tomar, as finalizações que vocês vão promover aqui agora é meio que parte do processo de chegar aqui nessa energia da Imperatriz, tá bom? Você vai agora para outros lugares. Chega. Essa mediunidade, essa coisa aqui tá te trazendo. Você vai entrar muito em contato com seu poder pessoal aqui. Muita coisa vai ruir ainda também, tá? Chega de escassez, chega de situações emocionais rasas, chega de escassez financeira, chega. Isso já é a energia da Imperatriz entrando no seu campo, tá? Loucura, tá? Para quem é o caso aqui, né, de estar muito enciumado aqui com alguma relação, né? Acreditar aqui que tem um diamantezinho. Tem alguma coisa aí que acontece com você, tá? Que você acredita que amor é disputa, tá bom? E então, por exemplo, assim, nesse sentido, né, de enxergar o outro como se fosse um tesouro e querer guardar, é tipo, estou num relacionamento e com certeza vai ter alguém que vai querer tomar essa imperatriz aqui de mim. Estou num relacionamento aqui, mas eu não sei se eu consigo ser o suficiente aqui, né, para essa pessoa, então ela pode me deixar, e aí entra num padrão de insegurança aqui, e isso adoece as suas relações porque vocês ficam aqui numa energia de conflito por besteira, tá?
certo? Para outras pessoas, que pode ser assim, vocês podem estar guardando aqui um sentimento também, né? Não necessariamente, gente, vocês. Não é só controle aqui, tá? Eu sinto que vocês acham essa imperatriz um tudão, se isso é um sentimento por alguém, entendeu? Mas aqui, ou essa situação aqui, ela tem que ruir algumas coisas para ela dar certo, muito ligadas aqui a um padrão de insegurança que gera um ciúme, uma autoridade, aqui, um autoritarismo, né? Uma prepotência, tá? Ou então aqui assim, e aí nesse padrão de ser autoridade, né? Ser você, não sei, age aqui de alguma forma que até possa adoecer aqui, né? Essa imperatriz. Ela, inclusive, eu sinto que vocês pensam assim, eu gosto muito dessa pessoa, mas se eu chegar lá do jeito que eu tô aqui agora e ser desse jeito que eu tô aqui, que eu tô sendo aqui, ela vai me cortar. E para quem tá fazendo alguma coisa errada, Sagitário, tomem cuidado. Eu sinto que vocês podem estar fazendo essa coisa errada que vocês estão fazendo aí por conta de algum complexo de inferioridade de vocês. Vocês se sentem minúsculos para estar aqui à altura de alguém bom. E aí você entra em relações em que você meio que olha assim, Sagitário, e pensa, mais do mesmo, né? Porque você acha que você não merece relações boas porque você tem aqui um padrão de fazer umas coisas erradas, né? Mas aqui tá dizendo assim, transformar, galera. Para todos os casos aqui, tá? Transformação. Então, se você está fazendo algo errado, por quê? Por que você está fazendo isso? Você consegue ser diferente disso? Cadê a expansão? Tá? E tem que tomar cuidado, porque se você continuar mexendo, fazendo as mesmas coisas que você está fazendo de errado aqui, Sagitário, e não mudar esse padrão aqui, esse segredo, essa coisa aqui que você está fazendo escondido vai vir à tona e você vai perder uma imperatriz na sua vida. Isso pode ser inclusive um relacionamento. Alguém aqui pode estar fazendo alguma coisa escondida de outra pessoa, e aí isso vai vir à tona aqui, e essa pessoa, assim, ela vai ficar tão chateada com a situação que ela vai embora, tá? Então transforma isso daí, seja honesto, para com essa. É como se tivesse aqui uma. Ah, eu sou pequeno mesmo, então eu vou agir assim mesmo, tá? Os homens que estão, vamos supor que você é homem, né? Os homens que estão aqui, minha volta, agem desse jeito. As mulheres que estão aqui da minha volta, se eu sou mulher, agem desse jeito mesmo. Então, eu vou continuar agindo aqui, porque aí eu tenho que ser esperto. Esperto, forte e traiçoeiro. Só que aqui você vai descobrir coisa boa sobre você também, tá? Que eu sinto aqui que vai fazer você querer mudar. Pode ser que você, no meio dessas coisas erradas que você faça, você topa aí uma pessoa que vai mexer, vai falar umas coisas pra você, ou vai mexer aqui, abalar aqui com as suas estruturas, por isso que você vai carregar como se fosse um segredo, porque os outros BO não tem problema não, mas essa pessoa em específico, você vai ficar meio assim, e aí você vai falar, não, eu preciso transformar esse lado sombra meu aqui mesmo, essa coisa estranha aqui, né? Para outras pessoas, que é o caso aqui de ser uma mediunidade, trabalhar essa mediunidade, controlar, né, isso daqui. E para as pessoas aqui, né, que é esse caso aqui do tesouro e tudo mais, né? É... Aqui tá falando que assim, eu te amo e vou gritar para todo mundo ouvir de novo aí, ó. Eu vou ver se eu deixo essa. Acho que foi de Capricórnio, né? Não sei, eu vou deixar aqui em algum lugar aqui para vocês verem a leitura depois. Se vocês estão escondendo um sentimento de alguém, ou escondendo algo aqui, né, assim, reprimindo aqui, né,
algo muito íntimo seu aqui, como se fosse um tesouro, né? Se isso aqui é um sentimento por alguém, é assim, nossa, isso daqui é o meu tesourinho, isso daqui é para essas lembranças e essa sensação que eu fujo de madrugada quando eu não consigo dormir, sabe assim? Tá dizendo que assim, você pode até tentar parar, entendeu? Mas essa coisa aí vai crescer de um jeito que você não vai aguentar, você vai ter que expor de alguma forma. Só que eu sinto que você tem medo aqui de expor, porque você é uma pessoa mais fechada, mais retraída aqui, com relação a esse tipo de sensação e sentimento que você tá tendo. Eu sinto que vocês passaram aqui por situações na vida muito rasas, muito superficiais. E aí, essa que você tá aí, né, reprimindo ou mantendo em segredo aí com relação a uma imperatriz aqui, né, uma oportunidade próspera ou uma pessoa que é assim, uau, amor, I love you, né? É como se você não fosse aguentar aqui e fosse lá, mas tá meio assim, né? Porque você não sabe como fazer isso. Você não se sente à altura aqui de alguma forma. Você enxerga essa pessoa como um diamante, assim, né? Uma coisa muito distante, assim. Aí precisa transformar aqui umas coisas antes de ir até essa pessoa, né? Às vezes uma timidez aqui, né? Um certo bloqueio em falar. Esse medo, né? De ser pouca areia, de ser muita areia pro seu caminhãozinho, na real, né? Qual que é o desfecho aqui, espiritualidade? Sagitário, boa sorte. Notícias, não, perigos, não é, notícias distantes por caminho distantes, roubo, perda ou pessoa perigosa, tá. Boa sorte. Notícias distantes por caminho distante, roubo, perdas, desgastes ou pessoa perigosa. E aqui no fundo do deck, vitória. É, gente, assim, essa situação, independente do que seja que essa situação espiritual, seja que essa situação emocional aí, né, ou material que você guarda como se fosse um tesouro seu, seja aí alguma coisa errada que você está fazendo, tá? Aqui tá dizendo que assim, vai rolar aí alguma movimentação que vai pôr fim a isso. Então, por exemplo, você vai achar aqui um lugar para você desenvolver essa mediunidade sua, e essa mediunidade, em vez de te trazer problema, né, em vez de te trazer efeitos colaterais, ela vai ser um apoio, um suporte para você no seu dia a dia, né? E volto a dizer, tem gente aqui que tem chamado não banda, tá, gente? Pra trabalhar com os preto velho, com os caboclos, com os malandros aqui também, tá? Para as pessoas aqui que é uma coisa escondida que vocês estão fazendo de errado, gente, assim, a espiritualidade está falando aqui, aham, ou, né, vocês estão lidando com a pessoa que está sendo assim com você também, pode ser que isso aqui vai vir à luz, tá? Isso aqui vai vir à luz. Então, assim, consertem, porque é como se a espiritualidade estivesse falando aqui que a lei do retorno é para todos. Ai, 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 tá. Para quem é essa situação aqui, né, de ser aqui o tesouro e etc, né? É como se você fosse receber uma notícia aí. Então, por exemplo, se essa situação aqui tem algum impedimento, né? Alguma coisa, assim, até mesmo o seu, né? Assim, eu não consigo falar. É como se esse desgaste, esse medo aqui de não ser o suficiente, essa coisa aqui, vocês vão receber aqui alguma notícia, vão ficar sabendo aqui de alguma coisa sobre essa imperatriz, que vocês vão conseguir passar por cima disso. Tá? Esses são os possíveis desfechos aqui. Qual que é o conselho espiritualidade para os sagitarianos que estão me assistindo aqui? Conselho, a culpa, projeções, mais uma, adiamento. Culpa, projeções
adiamento. Gente, vamos lá então. O fundo do deck aqui, deixando ir. Deixando ir, que é o 8 de copas. Tá. Aqui é o seguinte, gente, vocês vão ter que fazer um limpo aqui, né? Para qualquer um dos casos, em alguns comportamentos. Eu sinto aqui que, por exemplo, se você é essa pessoa que vive aqui enganando pessoas, que é autoritária, que tem aqui um controle, que, né, é o forte, forte, desconfiado, traiçoeiro, né? Inseguro, traiçoeiro aqui. E, gente, eu não tô aqui no papel de julgar, tá? Eu não tô julgando vocês aqui, tá bom? Assim, eu sou só a garota de recado. Se você tá nesse padrão aqui, pessoal, aqui tá falando que você vai ter que deixar isso aqui pra trás, né? Não só porque está atrapalhando aqui uma coisa aqui com uma imperatriz, né? Que é uma oportunidade próspera, ou uma pessoa que você ama muito aí, né? Que você admira, que você tem aqui um certo. Você tem um medo de perder essa pessoa, tem muita coisa aqui, né? Tá falando que isso pode ser aqui a repetição de um comportamento de algum familiar seu. Eles estão me falando assim, que você provavelmente, se você tá nisso daqui, né, você tenta ser muito diferente de uma pessoa, que você acaba repetindo o padrão inconscientemente. Esse padrão de autoritarismo, de insegurança, tá? Em alguns casos aqui até meio de traição, gente, mentira, tá? Então precisa olhar, porque isso tá causando, pode estar te deixando até meio depressivo. Eu sinto que toda vez que você tem esse padrão de comportamento aqui, você se culpa muito porque você lembra das atitudes dessa pessoa, né? E percebe que tá agindo igual. Precisa olhar isso daí, tá, pessoal? Para algumas pessoas aqui, uma terapia pode ajudar, tá? Mas aqui é mudança de hábito, tá bom? Para as pessoas que é aqui essa situação é, espiritual, tem gente aqui que não vai por preconceito, tá bom? Gente, o lugar que você vai buscar Deus não importa. O que importa é a intenção que você traz no coração, né? Que você leva no coração no momento de procurar Deus. Se é dentro da igreja, se é dentro do terreiro, se é dentro do kardecismo, se é dentro do mosteiro, se não importa, tá? Não precisa desse preconceito. Existem charlatões e coisas erradas em todas as religiões, mas também existe amor e caridade, né, dentro aí de organizações sérias. Então, não tenham preconceito desse caminho, né, desse chamado aqui que vocês estão seguindo, tá? Que vocês estão sendo chamados para seguir. Vai te ajudar muito aqui com várias coisas que acontecem na sua vida que você acha que é normal, mas que na verdade é só a sua mediunidade que está desequilibrada e que está atraindo para perto de você, tá? E para as pessoas aqui, que é esse caso aqui do do esconder alguma coisa aqui como se fosse um diamante, né? Então, o interesse por alguma pessoa, eu acho que pode ser, tá? Com esse rei de copas, com essa imperatriz, esse valete de copas, com o urso. Você se sente aqui de alguma forma meio insuficiente aqui para essa imperatriz, né? Eu fiz uma leitura aqui, gente, que era um rei de copas e uma imperatriz. Eu acho que era leitura de Capricórnio. Eu vou deixar aqui, pessoal. Deem uma olhadinha na leitura de Capricórnio, tá? É como se vocês se sentissem aqui insuficientes. Você olhasse para essa imperatriz e achasse ela uau, né? Cuidado para não pôr essa pessoa num pedestal, tá, pessoal? Só que aqui, como você se sente mal aqui, insuficiente, eu sinto que aqui pode ser algo que alguma crença que imputaram em você. Então, que você não era suficiente, que você não levava jeito pro amor, que você, sei lá, ia ser igual seu pai e sua mãe,
não ia dar conta de levar alguma relação. E aí, isso aqui, gente, assim, para algumas pessoas, isso pode inclusive aqui ter gerado uma doença, tá? Para quem é esse caso, né, de estar guardando uma coisa como se fosse um tesouro, por medo de expressar aqui e não ser o suficiente, vai olhar isso numa terapia, pessoal, porque é como se você arrastasse uma culpa da sua infância que faz você associar aí algumas coisas ao seu próprio valor e não acreditar que você é o suficiente para essas oportunidades aqui, né, que eu leio como energias de imperatrizes, né? Coisas prósperas, coisas férteis. Isso isso atrapalha, né? Quando você olhar aqui para esses padrões que eu falei, pessoal, é que vem a vitória aqui sobre esse período árduo. Carregar isso aqui é pesado, hein? Viver com essa mediunidade desregulada parece que tá meio pesado, cansativo, né, gente? É cansativo, né? Para algumas pessoas aqui, carregar esse sentimento por alguém em silêncio, por medo de perder, né? Não ser suficiente perder. Entendeu? Para outras pessoas aqui, né, viver aqui nesse padrão tóxico que você vive também não tá legal. Você tá começando a perder coisas aqui. Você tá começando a entender que esse padrão ele não é seguro quanto você achava que era, né? Por um complexo de inferioridade. Tem gente aqui que se sente tão pequeno, gente, por ser filho de alguém ou parente de alguém que não gosta, né? Que assim faz de tudo para não ser igual, e aí repete os mesmos comportamentos, aí vê que faz a mesma coisa, e aí se sente menor, sabe assim? E aí você tá vendo aqui, né, que é uma coisa que você vai ter que olhar mais a fundo mesmo, porque é pesado carregar isso, né? É isso, Sagitariano. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, compartilha, comenta, ajuda a gente a crescer aqui no canal. Interessados em leituras particulares, o contato está na descrição do vídeo. Eu espero vocês na próxima. Um beijo.